E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos aplicações de integrais, ainda continuando e dando seguimento, né, à regra de L'Hospital. Beleza? Vimos o primeiro teorema. Nessa aula não chegaremos a ver o próximo, mas vamos ver uma complementação desse primeiro teorema ainda. Olha só, duas observações, são três, eu trago aqui duas. Primeira delas, se F e G não são contínuas ou não estão definidas em A. Se não são contínuas apenas no ponto, tá? Ou não são definidas apenas no ponto. A gente viu lá quando estudou a derivada, se a função não é contínua, ela não é derivável no ponto, mas ela é derivável em qualquer outro ponto, né, da sua vizinhança, né? Caso seja também, né? Beleza. Mas satisfaz as condições do teorema para um x pertencente ao intervalo, desde que o x não seja o A. Ou seja, faz os outros todos x que estão no intervalo, aquela função é derivável. Tá? Então, basta tender para zero porque a função não é contínua em A, mas tende para zero. F de A, né, tende a ser zero. F de G de A tende a ser zero, pela sua vizinhança, pela característica da sua vizinhança. Além disso, como ela é derivável, ela é contínua nos outros pontos da vizinhança, significa que eu vou poder derivar, ok? Para os outros valores de x. Porque o limite tendendo a A não é no ponto A, é nos pontos se aproximando de A. Então, se isso acontecer, eu ainda vou poder continuar aplicando a regra de L'Hospital. Tá? Então, não se preocupem, mesmo que não esteja contínua naquele ponto A, mas estando na vizinhança, dá para aplicar o L'Hospital. Tá? Desde que, a priori, por enquanto, ocorra a indeterminação zero sobre zero. Tá? Se for possível, ao aplicar a regra de L'Hospital, eu acharei o resultado. Se eu não achar o resultado, é porque não dá para achar o resultado do limite pela regra de L'Hospital. Tá? E achar o resultado significa derivar. Tá? E expandindo essa ideia do derivar, como nós vimos, se eu tenho um limite de uma f sobre uma g com x tendendo a a, desde que obedeça a condição, tende a zero, tende a zero, tende a zero em cima, tende a zero embaixo, aparece uma indeterminação zero sobre zero, eu posso derivar, e se eu encontro o resultado, isso será igual a o resultado desse limite. Mas a gente agora expande a ideia. Eu posso aplicar o teorema, ou seja, a regra de L'Hospital, sucessivamente até encontrar o meu objetivo. Por quê? Eu tenho um primeiro limite, derivei. Só que ao derivar, eu continuo encontrando uma indeterminação zero sobre zero. Aí eu posso aplicar o quê? A regra de L'Hospital de novo, que significa derivar pela segunda vez. Se eu continuar encontrando zero sobre zero, eu vou poder fazer o quê? Derivar de novo até tirar a indeterminação zero sobre zero e com isso encontrar o meu resultado. Então eu posso derivar seguidamente, sucessivas vezes, até encontrar o resultado. Se eu encontro o resultado existente para o limite, esse resultado será igual ao resultado do limite que eu procurava. Tá? Basicamente é isso. Podemos fazer várias vezes seguidas a regra de L'Hospital. Nos exemplos da aula anterior, só fizemos uma derivação, que já tirava a indeterminação. Reparem. Mas, se continuar, vamos fazer também situações do tipo, nós derivamos de novo até poder. Ou não, né? Se liga. Vamos avançar. Então, meu povo querido, uma terceira observação é de que se o limite da derivada da f' de x é zero e o limite da g' de x é zero, tá? E f e g satisfazem as demais condições do teorema, ou seja, se está tudo acontecendo direitinho com aquele teorema lá, então o limite do quociente das derivadas, se der infinito, implicará também que o limite do quociente que eu procuro, do quociente entre funções, da função racional, também será infinito. Ou seja, usando o L'Hospital, se nós encontramos o resultado infinito, também serve para o resultado do limite que eu procuro. Tá? Só não vai servir caso o limite das derivadas não exista. Ok? Se liga. Então, vamos avançar. Vimos a primeira observação, a segunda observação e a terceira observação. A segunda, em particular, é bem bacana, porque indica o quê?
que você pode continuar derivando sucessivamente, utilizando a regra de L'Hospital, até atingir o seu objetivo, que é encontrar o resultado do limite. Se liga. Ó, exemplo, eu tenho aqui esse limite, vamos aplicar a regra de L'Hospital. Por quê? Porque eu já sei que ao tender a zero, inclusive pela direita, isso aqui vai dar zero, que é 0 menos 0. Isso aqui também vai dar zero, que vai dar 1 menos 2, 1, ou seja, 2 menos 2, 0. Bom, aplicando a regra do L'Hospital, isso será igual ao limite da derivada, né? A derivada do numerador sobre a derivada do denominador, como vimos no teorema e nas aulas anteriores. Então, derivada do numerador, derivada dessa soma, que é derivada do e de x, menos e derivada do e a menos x. E derivada do menos 2 é 0, sobre derivada aqui, 1 menos cosseno, massa. Aí o que, é que eu vou observar? Ao atribuir 0, o que, é que acontece? Vai dar 1 menos 1, continua atendendo a 0 aqui em cima, e vai dar 1 menos 1, continua atendendo a 0 aqui embaixo. Mas a gente acabou de ver na observação que se acontecer isso, você pode continuar aplicando a regra de L'Hospital. Tá? É como se fosse um outro limite 0 sobre 0, que você pode derivar novamente e aplicar a regra de L'Hospital. Ou seja, isso então será igual ao limite com x tendendo a 0 pela direita, derivando o numerador, e elevado a x, mais e elevado a menos x, sobre derivada disso 0, derivada disso seno de x. Massa. Então vamos. O que, é que acontece? Aqui em cima dá 2, que dá 1, dá 1. Aqui embaixo dá 0. Quanto é 2 sobre 0? Constante sobre 0 dá o quê? Infinito. Aí eu tenho que verificar a lateralidade para ver se é positivo ou para ver se é negativo, se é mais infinito, se é menos infinito. Lembra lá do nosso momento de estudo de limites? Se não lembra, vai lá na nossa playlist de limite e dá uma revisadinha. Se liga. Olha só. Então, isso aqui eu sei que dá infinito. Ou pode ser que não exista. Daí eu tenho que fazer o quê? O estudo da vizinhança, que é o estudo do denominador. Beleza? Então, por isso, estou considerando apenas 0 tendendo pela direita. Tendendo pela direita aqui, eu estou pensando em valores de seno vindo de onde? Ó, vamos pegar o ciclo trigonométrico. Aqui eu tenho o zero, o arco zero. Aqui são os valores acima do zero e os valores abaixo do zero, né? Seguindo uma volta negativa, seguindo uma volta positiva. Então, vindo por aqui, que são os valores de 0 a π sobre 2, por exemplo, eu tenho que algo de seno o que? Positivo. O meu seno, porque o seno está aqui nesse eixo, ele é o que? Positivo. Logo, aqui embaixo eu tenho valores positivos. Beleza? Para todos os arcos que eu caminho aqui, me aproximando do arco tendendo a 0. Beleza? Logo, constante sobre 0 por algo que é sempre positivo vai dar o quê? Mais infinito. Então, eu juntei a observação 2, que é derivar sucessivas vezes, com a observação 3. Se o limite dele é infinito, então o limite que eu procuro, se o limite das derivadas está infinito, então o limite da função, logo esse limite que eu procuro vai dar o quê? Mais infinito. Beleza? É isso aí. Vamos seguir para mais um detalhezinho. Então, meu povo, para a gente finalizar essa aula, trago aqui uma última observação. A regra de L'Hospital pode ser estendida para x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito, desde que o limite do numerador e denominador, da f e da g, ao considerar essas tendências para o infinito de x, e também essas funções satisfaçam as condições do teorema, tá? Desde que esses limites, sejam iguais a zero, sejam nulos, porque agora eu estou considerando o limite. Porque quando eu considero o limite, eu posso pensar nessa função como contínua, e aí eu também tenho uma função no ponto igual a zero,
ou apenas se aproximando, porque mesmo que no ponto não seja zero, mas na vizinhança sendo zero, como a gente viu na primeira observação dessa aula, eu ainda posso aplicar a regra de L'Hospital, ou seja, no frigir dos ovos, se o numerador e o denominador tendem a zero, eu posso, a priori, aplicar a regra de L'Hospital pelo teorema posto para a gente. Se liga. Então, satisfazendo as condições, podemos aplicar a regra de L'Hospital. Trago aqui uma situação onde x está tendendo a zero, e o que ocorre? Como x está tendendo a zero, aqui dentro, está tendendo a mais infinito, 1 sobre infinito aqui dá zero, então seno de zero é zero, e aqui também tende a zero. Massa. A gente poderia utilizar o nosso conhecimento prévio de limites e enxergar aqui como limite fundamental, tá? Limite do seno de um arco sobre o arco quando o arco tende a zero. Massa, dá 1. Beleza, vai dar 1. Mas eu vou usar a regra de L'Hospital. Fica mais trabalhoso a regra de L'Hospital em detrimento da escolha do limite fundamental trigonométrico. Mas, como a gente está aqui usando a regra de L'Hospital, vamos lá. Como está dando 0 sobre 0, utilizando a regra de L'Hospital, limite com x tendendo a mais infinito, de quem? Derivando em cima derivada do seno, cosseno de 1 sobre x, vezes a derivada de dentro, a regra da cadeia, né? Que é menos 1 sobre x ao quadrado, a derivada de 1 sobre x, sobre a derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Verifique, né? Isso é x elevado a menos 1, é a derivada da potência. Tranquilo. Pronto. Logo eu posso simplificar aqui, e sobra-me apenas limite do cosseno de 1 sobre x. Porém, o x está tendendo a mais infinito. 1 sobre infinito dá zero, então isso tende a zero. E cosseno de zero tende a ser o quê? 1. Ok? É 1. Beleza? Tranquilo. Essa é a ideia, né? A gente expandiu a ideia de L'Hospital, ainda vale 0 sobre 0. Próxima aula a gente vai ter uma outra possibilidade. E a gente viu que pode derivar várias vezes. Enfim, é isso. Curte, compartilha, se inscreve. Se não se inscreveu, na próxima aula a gente volta e continua. Valeu!